tipo, ninguém acha o Abel ruim. Não. Ninguém acha o Abel burro. Não é sobre isso, cara. Então eu acho que, às vezes, ele só mudar o estilo e ser mais simples e objetivo Porque é melhor, pô. o que aconteceu, assim, na prática, tá? O que acabou acontecendo? Foram algumas coisas pra essa derrocada do Palmeiras. O time desgastou? Óbvio que o time desgastou, mas desgastar o Flamengo também tá, certo? Então, tudo bem. Tem essa questão física e tal. O negócio aqui, ele arrumou um jeito de jogar, que começou a jogar bem, só que a galera entendeu o Palmeiras. É isso que os outros times fazem. Ficou manjado. Ficou manjado e o Abel não soube achar soluções. Tá entendendo? O Abel não soube achar nenhuma solução. E isso tá na conta dele. O objetivo dele, a função dele é achar soluções pro time dele ganhar os jogos. Os outros acharam soluções pra segurar o time dele, conseguiram. E tá tudo bem, acontece. Claro, né? e aí você tem que mexer aqui e tal, né, ver alguma coisa. E ele não tá conseguindo tirar mais desses jogadores do que tava tirando, e aí ficar arrumando desculpa, pô. Em vez de, né, tipo... Assume a culpa. Bota aí esse próximo aí. Ninguém acreditava, o único que acreditou na noite mágica foi eu. No final do ano, Cara, eu terei com todo o perfeito. gosto de Caralho, falar com a acredita, torcida, de coração mano. aberto, com tudo o que se passou este ano, para lhes dar as notícias todas daquilo que foi este ano, o que era para ser este ano e o que é que nós conseguimos este ano. É que às vezes as pessoas esquecem-se das entrevistas que eu fui dando aqui, o que é que nós falamos e onde nós chegamos. E as pessoas depois deturpam tudo. Não. Não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Nem Isso eu que vou ele acabou de falar, deixar que loucura. ninguém, aconteça o que acontecer até o fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Não vou deixar. Não vou deixar. Quando ninguém... Não, o que era pra... Tem mais aí, Moji? Ele falou assim, o que era pra ser esse ano e o que esse ano se tornou por minha causa, pelo meu trabalho. Meu amigo, 700 milhões de reais, o que era pra ser esse ano? Essa é a parada. Olha só. Não, completamente Era pra ser lunático. houve investimento Não, pra lunático. ser um puta ano. Olha Uai, só. Sim, não, olha só, vamos lá. Se o Palmeiras, tá, perder os 2 títulos, ok? Se isso acontecer. O Palmeiras vai ter perdido a final do Campeonato Paulista pro Corinthians, ter sido eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians, ter perdido o Campeonato Brasileiro que estava na mão dele e a Libertadores para o Flamengo, com um investimento, o maior investimento da história de um time de futebol em uma temporada, e ele vai dizer que a temporada foi positiva? Isso é loucura, pô. Isso aí é coisa de maluco falar uma coisa dessa, pô. e o que os torcedores palmeirenses me contaram muito, conversaram muito comigo foi que a gente fala muito dos títulos que o Abel ganha, mas também não fala dos títulos que o Abel tira, né? Mas é verdade, porque se for pensar, esse era um título manjado que deveria ser do Palmeiras, deveria ser disputado pelo Palmeiras da forma que foi, e decisões do Abel o tiram da disputa. Cara, é um elenco de 700 milhões de reais, gente, não é um elenco peraí, barato. Ficou Peraí, até... gente, peraí. Falta 4 jogos pra Peraí, poder mas a ganhar, gente tá falando... gente, Não, a que gente tá loucura é falando... essa? Não, peraí. Eu tô com o Caio. O Flamengo gastou milhares de reais. A gente poderia falar se o Palmeiras não participasse da o briga. meu ponto Não, é, concordo. no G4. qual que é a obrigação do Palmeiras pro ano? Chegar à final da Libertadores, a obrigação E dele. chegar até o final no brasileiro, brigando, pelo pô. menos Mas segundo lugar. derreteu, né? No final. O final do Mas não é trabalho é basquete, derretido. pô. Não, mas aí a gente também Não, tem que mas- pegar calendário, vai pegar um monte de coisa, de fato. Mas aí é o cara nunca assumir a própria culpa. Mas, por exemplo- Porque, assim, tem uma culpa do elenco dele. Não é elenco. O trabalho dele chegou num ponto, num nível que tá todo mundo manjando já. Algumas rodadas de acabar o brasileiro. Então, assim, existem 5 jogos. Já são 5 jogos que o Palmeiras. 4 jogos que o Palmeiras não vence. E o sistema que tava dando certo não deu certo mais. Mas a pergunta que eu te faço é, se ele ganhar a Libertadores, acabou isso? Não, mas os próprios torcedores palmeirenses são os Pro cornetas. torcedor, acabou. O quê? Se ele ganhar a Libertadores, Não, acabou. mas os corneteiros não. Os caras. A galera que eu conversei. Mas aí ele vai fazer mais o quê, então? Se ganhar a Não, Libertadores... eu concordo. Ele vai fazer mais o quê? Eu concordo. Não, se eu ganhar a concordo. Libertadores, tá tudo resolvido. Exato, mas eu tô Não, falando. viu? Mas é, óbvio, você ganha um título gigante todo. Claro, se ganhar a Libertadores, essa situação se resolve. A situação Mas aí- do ano ser bom ou ruim. O ano vai ser bom, óbvio. Tá, mas se aí- perder os 2 títulos, o ano vai ser uma merda. Vai ser uma É isso que eu tô dizendo. Tá, mas o que eu Mas tô dizendo é que o obrigação- E aí o problema é ele falar que o contrário, que ele falou que Exato, não seria. não, mas e aí o- tá errado aí. mas ele o que eu tô falando trazendo- se perder tudo, o ano não vai ser uma merda, vai ser. O que eu tô trazendo não é se ganha ou não ganha. Eu tô falando do trabalho do Abel enquanto construção, entendeu? Tipo, estamos sendo construídos ao longo do ano e aí chegou no momento que teve um teto. É isso que eu tô dizendo. Eu concordo. E aí ele Eu pode concordo. perder justamente. Não é. Pô, perder é do jogo. Perder um brasileiro é do jogo. Perder uma final de Libertadores é do jogo. Mas ele atingiu um teto técnico há algum tempo já, entendeu? É um teto
tático, que já ficou manjado, que já estão entendendo. Porque há 2 meses a gente tava falando do quão genial o Abel era por ter feito o Flaco e Vitor Roque jogarem juntos. A gente falou sobre isso. Mas um mês E todo atrás mundo- era o Super Abel Noite Mágica Exato, LDU, pô. exato. E aí agora isso se esgota. Naquele momento, era o Abel é mágico. O Abel é foda, o Abel é muito bom. Chega nesse momento agora, a culpa não é dele. É. Você entende? É isso que eu tô dizendo. Mas 4 meses atrás era Abel burro, Mas, gente, perdeu pro gente, Corinthians, gente. vai tomar no cu. Mas o Abel... É isso ou não? Sobre o que ele falou, eu acho que ele tá correto. Ele não pode olhar pro chegar às 2 final, não ganhar e falar que o ano dele é ruim. Claro é óbvio que é uma cara, bosta. isso, você não pode falar com o negócio desse. Claro que pode, Dava. Ele não... Caralho, Ele, sabe por que ele pode? Porque ele fala tudo. Ele fala tudo. Isso aí A é relação loucura, dele com o torcedor é assim, ele sempre falou tudo. Se ele nunca fez relacionado, por exemplo, o Felipe Luiz não fala. O Felipe Luiz ele é mais comedido e ele fala as verdades que o torcedor quer ouvir. O Abel não. O Abel ele fala tudo. Mas quando você pega o que ele quer dizer sobre, é porque ele não passa essa mensagem, mas o que ele quer dizer sobre é, gente, eu estou brigando contra o puta time. Eu perdi pros 2 puta times. Se eu olhar pra isso e falar, pô, são fracassados, eu tenho que sair daqui agora. Ele tem que sair daqui agora. Porque, pô, a obrigação sempre que ele não ganhar Libertadores ou Brasileiro, vai ser uma bosta o ano, pô. E não pode ser. Não, mas eu concordo, porque essa é a forma que o brasileiro lida. Se o É. brasileiro não ganha alguma coisa, o futebol não presta, entendeu? Sim. Essa é a forma que o É, brasileiro exato. enxerga. É sempre, se não ganhar, e assim, só tem 3, 4 vencedores ao longo do ano. Então, assim, sempre o seu time não vai prestar. Beleza, mas eu só tô dizendo, assim, que toda vez que se denuncia alguma coisa que aconteceu no time do Abel, a culpa não é dele, entendeu? É só... Não, eu concordo. Eu acho que ele erra no discurso. Eu acho que ele erra no discurso. Porque porque pra ele chegar na final da Libertadores, ele perdeu, por exemplo. E o discurso dele foi, ou no final do ano. Gente, é foda. Se eu tivesse ganhado, eu era genial. Se eu não perdi, eu sou burro. Pronto. Se ele falasse isso, todo mundo ia falar, porra, ele tem um ponto, beleza. Mas o que ele quer não é. O problema é o jeito que eles comunicam. O jeito que eles comunicam eles jogam bomba pros outros pegarem e falar, beleza, irmão. Já que você tá batendo, agora a gente vai bater. É isso que acontece. Mas aí à no noite- Palmeiras é isso. mas aí- Por exemplo, o Flamengo agora, com o Felipe Luiz, não tá bate e não bate. E o Felipe Luiz tava mal até 4 rodadas atrás. Mas a parada no jogo contra a LDU lá na altitude, que ele demora um tempo inteiro pra socorrer o time que tava morto em campo, a culpa não é dele. Aí chega no outro jogo, ele vence o jogo. Só ele acreditou naquele mas jogo. não. É. Ele falou isso, só eu acreditei na Que é noite mentira, mágica. né? Só eu Tanto que eu botei a porra da Bet no 4x0, como é que sou ele? Perfeito, Acreditou, pô? perfeito. Perfeito, Você perfeito. acreditou. Não, mas aí ele tem que pegar aí- o discurso pra ele, aí porque ele chega- criou a narrativa, gente. Aí se você for Ele pensar... falou, vai ter a noite mágica, e foi, e o cara tem que ter culhão pra falar também. Mas aí existe a contratação de vários jogadores, aí contrata o Paulinho, aí usa o Paulinho machucado no Super Não, Mundial, eu achei- e aí agora ele vem e expõe Não, o cara. assim, pra mim, de todos esses discursos, eu não gosto do jeito que eles comunicam, mas é uma maneira que ele faz. E isso é uma parada que, por exemplo, o Mourinho também é assim. É um estilo parecido. Ou você ama ou você odeia, e ele fala verdades e puxa e bate o tempo todo, é assim. Tem pessoas que são mais comedidas, ele não é. Mas isso Mas é verdade? ele... O quê? Só eu acreditei na noite. Quando tem... Mas quando ele criou a narrativa dele pra isso, mano. Ele Ah, falou, mas aí- quando tava 3x0, futebol 3x0, ficou? Não é fábula. 3x0? O quê? O quê? Foi 3x0 futebol, pelo não é jogo. fábula. 3x0, de volta ao Ah, empate. mais ou menos. Não, Com 3x0 ele falou, você tem que acreditar, vai ser uma noite mágica. O cara tem que ter culhão pra falar isso. Não? Tem. Sim, claro. Não, eu não tô dizendo A que gente não pede, tem. inclusive, que mais eu não pessoas tô, falem. Eu não tô inclusive. dizendo que não tem, mas eu tô falando assim, no final do dia é ele que acreditou, ele que fez, ele que transformou. Aí quando chega nessa situação, a culpa é da diretoria do Mas é isso aí, calendário. vocês perderam, eu ganhei. É isso aí, pô. Mas ele é assim, isso que eu tô falando, gente. Não, eu tô Isso A aqui gente tem- conhece o Abel. Tem Exato. 5 anos que é Conhece o assim, Abel, pô. É isso que eu tô falando. conhece o Abel. É 5 anos que ele faz Eu tô isso. criticando exatamente a forma que ele Mas faz. é isso que eu tô falando. E eu tô acreditando o torcedor do Palmeiras que sempre é silenciado pelas pessoas que falam, não, o Abel é genial, não sei o quê. Eu tô Não, acreditando nessa perfeito. galera que tá sempre batendo, ó, chegou nesse teto, chegou não sei o quê. O torcedor Não, tá eu sempre concordo, batendo. eu Aí sabe o concordo. que eles vão falar pro torcedor? Não, mas o Abel inventou o Palmeiras. É sempre isso. Mas não vetou? Não é, velho. Não. Não inventou. Não, tô perguntando. Porque tem 700 milhões de reais e quando ele chega... Esse ano. Exato, mas então é Ano isso, passado, mas entendeu? ano passado foi 300 e pouco. Pô. Entendeu? mas Então então é É 2 sempre- anos zumbi, é isso? Tem investir. Eu não vou largar do meu torcedor do Palmeiras, viu? Não vou largar a sua mão, torcedor Gente, do Palmeiras. mas futebol é Eu sou isso aí. palestra. Esse é o problema, inclusive. esse é o Mas problema. o meu ponto disso, eu concordo com tudo que você falou. Mas o meu ponto não é uma novidade. Ele Mas ser assim. outro técnico não chegaria nessas finais? Essa é a dúvida. Chegaria? Com 700 milhões de Chegaria? investimento? Então o Não sei. bagulho é só Ué, fazer o arroz com feijão que todo mundo mano, chega no aí final. Não, eu óbvio acho que não. que não. Aí Mas o técnico do Palmeiras com... Porque dos Peraí. 4 títulos Não, que ele podia ganhar, ele Calma foi aí, vice. gente. Então, peraí, Ele vai ser no mínimo calma vice aí, em 3, calma aí. pô.
Com 700 4 milhões. títulos que a gente Com pode disputar, ele vai 700 ser no mínimo milhões. vice em 3. Com 700 milhões de investimento e 3 milhões de reais, uns técnicos. Vocês abriram Aí meus até olhos pra eu. isso. Não, 700 milhões até eu. mas é porque não ia ser um até eu. Eles iam contratar um puta técnico também pro lugar, uai. Não, Maro, mas aí desculpa, quanto gente. que custa- quanto Então, que é se o na salário Premier do League Abel? todo mundo gastar 1 bi, todo mundo tem que ganhar? Quantas vezes a gente viu Mas eu não tô falando que técnicos tem do que ganhar, Flamengo eu aí, tô pô, os falando- técnicos péssimos com bilhões em O investimento. Renato Gaúcho não E conseguiu aí eles pegar são 200 milhões. expostos. Aí eles são expostos. Aí quando é o Abel, o Renato Gaúcho, quando perdeu, é o técnico Ah, não, mas merda. peraí, Uai, não, mas foi é- isso, não, tem que separar. fez um trabalho ruim. Quando o Renato Gaúcho perdeu, trabalho ruim, é tudo ruim. Aí se o Abel perde, não. É porque, digamos Não, isso, gente, é por conta daquilo. Mas ele por conta ganhou, daquilo. Mas é o ele mesmo ganhou sem trabalho. dinheiro com duas Libertadores, gente. Para, gente. E agora esse ano ganhou dinheiro. Não, E esse não, ano sem ganhou dinheiro dinheiro. não. Não, com E esse duas ano Libertadores tem ele ganhou sem dinheiro. Não, cara, ele tinha dinheiro. tinha Não, tanto gente, quanto o agora. primeiro ano dele ele Tinha não gastou dinheiro, tanto dinheiro Matheus. assim. Tudo bem, mas... Pega e levanta. Só tinha menos dinheiro que o Flamengo, Matheus. Mas pega aí. Tinha dinheiro que nem... Pega. Mas esse ano Pega tem o dinheiro, dinheiro. ponto. Esse ano tem dinheiro. Tudo bem, mas o que eu tô falando é, vocês estão tirando 2 títulos do cara. Eu não tô tirando Ué, título. todo mundo que teve dinheiro não conseguiu ganhar a sequência igual ele ganhou. Ponto. Isso é um fato. Tá, Não, mas Matheus, o que a Mara tá esse ano dizendo, ele que é o tem que eu acho dinheiro. também, porque é isso que a mídia Tudo faz. bem, mas é o que você Cara. falou. O Felipe, mas os exemplos que você deu, nas oportunidades que ele teve um ano de trabalho. Ele ganhou. Não, Os outros não. E eu acho que, assim, o auge do Abel é 2022. Tudo que ele faz ali é mágico. A tática dele. Não ganhou nada, e só não ganhou ganhou nada. brasileiro, vai. Não, e ganhou o calma. Brasil. É o brasileiro. Por que é isso, do jeito que vocês estão falando? Mas eu não tô falando nada, porra! Pô, a gente eu tá não tô dizendo que falando não que é ganha nada. Mano, Não, isso mas é porque não ganhar nós nada. estamos pegando a comparação, por exemplo, os treinadores do Flamengo, que não faz sentido essa comparação. Pra mim, pro Caio, é isso que a gente tá pegando. Tipo, não, os caras chegaram e não ganharam nada. E saíram. Não, pô, é que o que acontece Não é que entendi. quando alguém do Flamengo, porque só Flamengo e Palmeiras disputam Sim, coisas, né? sim. E Quando só o ele Flamengo consegue investir perde, desse jeito. o cara é esculachado e o Abel não, é sempre passando a mão na cabeça, sempre, todas as vezes. Ah, eu não acho que é passando a mão na cabeça. Opa, Não, muito. a galera Que bate aí- pra caramba Irmão, também. não, tem A gente que galera bate Mas pra todos caramba, que não. perderam do Flamengo, nenhum tinha ganho. É. O Abel Sim, já ganhou. ganhou. Ok, Pô, claro, isso aí então, é mas é esse o ponto. O Felipe Luiz, se não ganha esse ano, você demitiria? Eu não. Então, Exato. mas é esse meu ponto. Os outros, todos os anos que perdeu, você falou o quê? Tem que demitir. Eu falei nada disso. Você demitiu antes de chegar a final, Dava. Eu não. O Não, Flamengo. não, mas você queria que o São Paulo ficasse? O São Paulo não. Você queria que o Renato Dorival ficasse? O Tite. O Renato você queria que O ficasse? Tite você queria ficar assim. O Tite não. Então! Mas depende do... O Dorival não mas acha eu tô que te tinha que dando, ser embora. eu tô te dando os números das paradas. Mas o Dorival ganhou. Eu não tô falando que não ganhou. Aham. Quem não ganhou. É, acho que não ganharam. O Dorival ganhou. Os que não ganharam, todos você falou, não, Todos. tem que sair, pô. Tá tudo bem. Exato, É isso que é o meu exato, ponto. isso. O problema no caso do Abel, ele ganhou antes. Se o Felipe Luiz não ganhou e você ficou, por quê? Você viu que tem um futuro. Beleza? Se ele ganhar alguma coisa, por exemplo, provavelmente vai ganhar um brasileiro, ano que vem, se ele não ganhar, talvez chegar às finais, você não vai pedir pra ele ir embora. Não, eu não vou pedir pra ele nunca ir embora, já falei isso aqui. Mas isso aí... Futebol é eu não. dinâmico. Você aí de 2027, Eu já disse exatamente qual circunstância eu pediria Felipe Luiz pra Quando ele sair. perdeu Só o tem uma, vestiário. quando ele perdeu o Mas vestiário. assim, é eu só isso. concordo que o discurso do Abel é insuportável. Eu concordo que o jeito que ele cria a narrativa é ruim. Mas assim, a gente falar que ele bateu no teto e o teto dele chegar a 2 finais, porra, eu acho que é um pouco injusto, não? Não. Não é injusto? Não, porque o futebol brasileiro é assim, pô. Tudo bem. Eu com o Flamengo passo mas o tempo todo. Mas você como flamenguista, você como Leila, você demitiria o Abel? Não, cara. Então, Mas mas eu é não esse, gosto- esse é o Mas debate, eu não tô gente. falando que o Abel deve ser demitido ou não. Não, eu sei que não, mas eu tô te falando, tipo... Eu só estou dizendo que quando ele perde, a culpa não é dele, e quando ele ganha, a culpa é exclusivamente dele. mas é isso. Mas, não, E aí vocês estão falando assim, ele já faz isso há 5 anos. É. Sim, mas tem 5 anos que eu falo isso, ué. Não, sim, e tá tudo certo. O meu ponto é, não é uma novidade pro palmeirense. Tipo, eles estão vivendo uma coisa que eles sempre viveram. O Abel, aqui a gente sempre vê a coletiva do Abel, porra, há 10 anos a gente sabe o que ele fala. Toda vez ele nunca pega a culpa pra... Ele nunca fala, sou eu. Mas ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa. Então, tipo assim, quando a Leila contrata e renova, a gente sabe que a gente vai esperar do Abel seja suportável. Tanto que quando começam a criticar, o que ele fala? Eu não sei se eu vou renovar o contrato. É, ele fica com esse É joguinho, sempre cara. assim, é sempre assim. E assim, aí tem torcedor que não quer mais viver isso. E eu acho que tá total no direito. Mas o meu ponto é... E aí tá- esse torcedor sempre é tirado pra merda porque falam como se o Abel tivesse inventado o Palmeiras. Essa é a minha... Essa não, é a minha... e Não, eu- o Abel acha que ele inventou o Palmeiras, tá? Assim, Não, ele mas acha, tá? Exato. Essa é a questão. crítica, eu acho que é super válida. A minha única crítica que eu acho que não é válida é a comparação que, tipo, coloca outro técnico aí pra ver se vai dar. Não sei, cara. Não é tão fácil assim, não. Mas não é fácil, mas o que eu tô dizendo é o tanto que o Abel ganha, porque eu nem sabia quanto que ele ganhava, vocês me abriram esses olhos. 10. O tanto que ele ganha e o tanto que o elenco teve investimento esse ano, porque antes eu tô Uhum. fechada contigo. O Abel fazia chover mesmo com pouco recurso.
pouco recurso. Pouco recurso, É, mas comparado ao que é hoje, tem né? esse ano, e É. tanto que ele ganha, o Palmeiras não ia contratar o Geninho, tá ligado? Não ia Não, ele contratar... contratou o Vitor Roque. O Palmeiras não ia contratar o Lisca, tá ligado? Igual isso é a realidade do Santos, isso é a realidade dos merda, entendeu? Mas o Palmeiras não, o Palmeiras iria Sim, no grandes Mourinho, técnicos. entendeu? O Palmeiras, nos ele tem grandes esse técnicos. nível, ele tem esse poder financeiro, então é só isso que eu tô dizendo. Mas, tipo assim, o meu ponto é, o futebol brasileiro, ele é insustentável ao ponto, tipo assim, qualquer treinador que pegue o Palmeiras ou que pegue um time brasileiro que não seja daqui, cara, os caras muitas vezes não aguentam a pressão de como funciona. Por exemplo, o Vitor Pereira, todo mundo... Mano, ele não aguentou. Não aguentou, gente. Não, claro, o cara tá em duas finais, Mas- tá em duas finais de brasileiro. E a gente tá discutindo se ele é bom ou não. É isso, esse é o futebol então, brasileiro. isso que eu acho que é surreal. São 4 títulos possíveis de ganhar. Ele vai ser, no mínimo, vice em 3. Paulista, Brasileiro e Libertadores. No mínimo, ele vai ser vice em 3. Ou ele vai ganhar pelo menos um desses. Pô. Pô, é porque é muito louco isso, cara. É porque, sabe o que é isso? É muito louco. Porque eu entendo o Caio, quando ele fala isso, é porque você se bota no lugar, tipo, irmão, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Mas é um pouco disso. Só que ao mesmo tempo, o que eu acho que é o debate que é mais válido, principalmente do palmeirense, que é o que você tá falando, cara, é insuportável ele não chamar a culpa e sempre jogar a culpa no torcedor. Por exemplo, eu acho, a torcida do Atlético, eu acho que ela ficaria muito magoada e não teria clima, mesmo sendo o Abel Ferreira, do cara bater em todo você. Ah, você não canta no clássico, que é a torcida do Cruzeiro, que no cara eles falam. Ah, o Corinthians canta e é do Palmeiras não. Pô, isso, desculpa. Isso é surreal. E esse torcedor tem direito de reclamar e dizer que nunca mais vê Não, isso. tem direito. A única pergunta que quando vai ser feita pra um outro torcedor palmeirense que quer, tá bom, você tá disposto a abrir a briga pelo título pra não ouvir isso? Essa que é a pergunta. Essa Mas que é o esse debate. torcedor, ele precisa abrir mão da briga pelo título necessariamente? Não, mas não necessariamente você sabe o que vai Porque, acontecer, assim, porque o Abel tá te dando uma certeza nos 5 anos. Exato, exatamente. Mas Né? aí é abrir uma nova página, um novo capítulo, Então, um a novo galera ciclo. tá disposta ou não? Tem, Essa tem uma parte da torcida Não, que tá e outra parte eu que acho não que tá. pode ser até maioria ou não sei. Mas assim, eu acho que, tipo, é um debate que eu acho que é aí que se estão dispostos. É isso. Porque aí, o que acontece? Aí chegando que vem, não chega a nada, fica em quarto no Brasileiro, não chega a semifinal de Libertadores, já começa. Mas tem outra E o coisa, Abel? tá? Você que... vai Mas começar. tem outra coisa, tá? Se o Abel dá mole, ele nem vice fica, tá? Porque o Cruzeirão Sim, tá sim. ali, tá? Não, dá... Cruzeirão tá ali, dá Mas tem uma total. outra situação, velho. O problema é, ok, que filho da puta. Vai chegar um momento que ele tá a um jogo de ter toda a narrativa a favor dele de novo. Cara. Sim, mas tem que ganhar, né? Não é fazer... Não, mas é um que jogo. Que eu Você falei entende que é aqui, 90 É, 120 claro, minutos. claro. Eu falei aqui já, algumas semanas atrás, que o Flamengo e o Palmeiras chegaram no nível do Campeonato Brasileiro que eles só têm o direito de perder um Pra pro si outro. próprio, sim. E aí, mas só que acontece. E isso eu vejo doer muito no palmeirense, tá? É Graças a Deus o ser calendário é uma eliminado bosta. pelo Corinthians. Total. Isso não era pra acontecer. Não, sabe isso qual é? minou totalmente mas o aí- trabalho Mas do você Clássico. foi eliminado pro Galo também não era pra acontecer. Mas então, a eliminação não é pra acontecer, mas o Flamengo entregou esse. Assim, o Flamengo botou o time reserva da reserva pra jogar contra o Galo fora. E foi. Dá pra ver que o Flamengo não tava. Não, claramente. com foco não total era aí. prioridade. Vamos falar em Não prioridade, era, não era. Brasileiro, Libertadores, Copa Isso do... era óbvio. Brasil tava na puta que pariu, Ah, mas beleza. isso era Mas- Mas óbvio. o Flamengo, acho que a diferença não é essa. Eu acho que a diferença é que desde o início do ano, o Flamengo deixou Isso foi deixar claro que a Copa do Brasil era que foda. ele estava sim, de olho. Sim. O Palmeiras não. Tá? Claro, mas assim, mas eu entendo o caso do Palmeiras também, porque, por exemplo, se o Flamengo tivesse caído no chaveiro Lógico. contra o Vasco, contra o Fluminense, não ia dar pra ser assim. Não, e se cair Palmeiras e Flamengo? Nas É oitavas, claro, igual não foi dá a pra- última. Não tem como. Então, Isso que é legal no futebol, inclusive. essas circunstâncias fizeram. Aí, é porque não apareceram os 3 que a gente pegou. O Abel falou do Corinthians de novo, tá? Então. Ele falou do Corinthians é. de novo. Ah, Mas quando é fomos isso que é eliminados do chato. Mas é Corinthians, porque E isso- falaram isso, aquilo. Mas é que existe uma sessão muito grande na torcida mesmo quando perde pro Corinthians, entendeu? Então esse debate Claro. fica muito forte. Não, Existia, mandaram tomar no cu, né? Foi existia o uma único cornetagem. O palmeirense médio, ele é corneteiro mesmo. Então já Ele existia inventou essa o termo, né? Exato, já existia a galera turma do amendoim ali. Mas quando perde pro Corinthians, eu acho que isso deixa mais claro, assim. É. O torcedor tem mais coragem de xingar o Abel. E assim, entendeu? outra coisa que a gente viu falando aqui, e é pura informação, porque no momento, né, que o Fluminense tá ali no G6, ele enfrenta o Palmeiras, né? E o Palmeiras não ganha de ninguém no G6 mesmo, né? O Palmeiras não ganha de ninguém no G6 mesmo. não ganha, É não ganha. impressionante. E G7, que o Bahia é o 7? Ah, não, Não, mas o o Fluminense Fluminense trocou, estava em né? sexto É, porque o Bahia G7, ganhou, o Fluminense... Se você botar o G7... que eles G7 estavam também, trocando, agora né? aumentou mais G7. Não consegue ganhar dos times dos melhores times do campeonato. Isso também, porque acontece, eu já comentei isso, né? Em 2020, o Flamengo fez exatamente isso, não ganhou de ninguém do G6, mas foi campeão. Poderia ser campeão, mas só que agora esses pontos fizeram falta, né? Se É, tivesse mas ganhado- aí, o Flamengo no
não ganhava ninguém no G7, mas o líder era o Fernando Diniz, pô. Aí também, né? Daí ficou mais O tranquilo. amigo né? falou assim, porra, Matheus, então, se a gente for falar assim, ano passado, se o Atlético perdeu os 2, você não mandava embora o Milito? Não! E eu Não, deixei você não. claro aqui! Porra, falei isso Pô, várias ó, vezes. em 20, Eu não tô mandando embora o São Paulo, Uma irmão. coisa tem que ser dita, né? O Flamengo em 20, beleza, não ganhava É. do G6. Disputava com o Fernando Diniz e Internacional. Aí não quer ganhar. Para, não fala assim do Aí nosso não quer super-herói. ganhar, pô.